Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Casa. Fora da caridade não há salvação. É uma alegria imensa estarmos reunidos aqui para mais uma noite de aprendizado, para mais uma noite de reflexão. E hoje nós teremos conosco o nosso colaborador Juca, o Juca que é do Centro Espírita Ponto de Luz. Obrigada, Juca, por aceitar o nosso convite, viu? Gratidão. E antes de começarmos as nossas atividades da noite, nós cantaremos o hino da Casa, Praza a Deus, e o Pai Nosso com o nosso colaborador Gustavo. Praza a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como diamante, sendo polido é brilhante. Em tudo não luz não brilha, em tudo não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem é filha, não mostra de quem é filho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, conosco agora, nosso amigo Juca, que trará o tema Essência Divina. Boa palestra, Juca.
Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva na noite de hoje. Como a nossa irmã já disse aí, a nossa reflexão da noite de hoje é a essência divina. Vamos começar com uma reflexão, vou fazer uma pergunta. Qual a maior essência divina? Qual é a maior essência divina? Amor, né? Perfeito. Exatamente isso. Esse é a linha do nosso raciocínio na noite de hoje. Para nós refletirmos sobre o amor. Muitas vezes, quando nós falamos, nós vemos dentro da doutrina, falando de amor, de caridade, de perdão, de fé. Parece um tema um pouco assim, já cansativo. Falar, mas outra vez vai falar de amor, o espírita fala muito de amor, de caridade, de perdão, de fé. Exatamente. Outro dia até uma pessoa falou, eu estou cansado de ouvir esses temas. Falei, muito bem, é sinal que você já domina tudo? Não, ainda não. Falei, então você tem que aprender. Por isso que é, porque você está cansado de ouvir, porque a sua consciência te cobra em não praticá-la. Por isso que a consciência nossa nos cobra. Que quando nós dominamos determinada situação, tudo é tranquilo para nós. Mas quando nós falamos de amor, dá para nós termos uma pequena noção, para nós mensurarmos a dimensão que é amor. Amamos? Amamos ou não? Se nós também não sabemos direito o que é amor, fica difícil falar que amamos. Eu também sou assim. Se pegasse um papel e uma caneta agora, vamos definir amor? O que nós colocaríamos no papel? Amor é o que Jesus nos ensinou. Legal, tá certo. Amor é o maior sentimento do Pai que nos criou? Sim. Mas vê a pobreza de linguagem? Por que a nossa pobreza de linguagem? Porque ainda não temos esse conteúdo na essência dentro de nós. É somente por causa disso. Por isso que nós precisamos trabalhar, exercitar amor. Tem que ser um exercício diariamente e constantemente no nosso dia. Não é aquela uma vez por dia, aquela caminhada rotineira. Eu caminho 30 minutos por dia uma vez. Não, tem que ser em todas as situações. Na Epístola de João 4, versículo 8, ele diz: Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E na 4,16 ele continua: Deus é amor, e aquele que permanece no amor em Deus, e Deus nele. Olha que coisa linda. Não é fantástico nós refletirmos? E esse dia também eu vi uma frase que eu achei muito interessante, referente a Jesus. Jesus não foi mestre somente pelo que ele fez. Ele foi mestre também pelo que ele não fez. E nós temos que fazer o que ele não fez. Deu um parafuso na cabeça, né? Eu precisei ouvir umas 5 vezes essa frase e começar a refletir, ver aonde estava a linha de raciocínio nela. Jesus não foi mestre somente pelo que fez, e também pelo que ele não fez. E nós também temos que fazer o que ele não fez. O que Jesus não fez? Jesus não negou ninguém. Jesus não mentiu para ninguém. Jesus não negou nada para ninguém. Ele fez isso. E também nós que dizemos cristão também temos que fazer o que ele não fez. Se ele não fez isso, também nós temos que fazer. Porque muitas vezes na nossa caminhada, nós gostamos de estar junto com quem nós gostamos, não é verdade? É uma delícia. Andar com um anjo, nossa, que maravilha, né? Ainda tem hora que a gente mesmo briga com o próprio anjo.
Mas na nossa caminhada somos assim. Não é assim que nós fazemos? Mas aqueles que não temos tanta afinidade. Vejamos hoje quantas teorias tem aí lançada. São inúmeras teorias aí lançadas. Mas a teoria de Jesus nós não vemos ser muito lançada aí. Por quê? A teoria do amor que Jesus nos ensinou, ela não dá ibope. Hoje o que dá mais ibope nas redes sociais hoje? Qualquer coisa que postarmos, piadinha, animais, fotos engraçadas, tudo isso daí dá um ibope tremendo. Mas nós não publicamos nada referente a Jesus. E vejamos que a doutrina nos dá um manancial enorme de boas reflexões, de bons ensinamentos referente ao amor. Mas isso nós não nos preocupamos. Nós deixamos para que, ora, vamos falar de amor, vamos exercitar um pouquinho de amor quando nós vamos à casa espírita. Ali a gente chega, eu brinco sempre, dou risada, que o espírita gosta muito de beijar, né? A hora que o espírita chega, é um tal de abraço, beijo, é uma maravilha, né? Mas muitas vezes, e aí fora, como nós nos comportamos? Eu estava vindo agora para Aracá, sexta-feira à tarde, trânsito uma maravilha, tudo fluindo normalmente. Não precisa nem falar o que estava presenciando, né? Aquela de sempre, né? Aquela buzina, xingo ali. Falei, ai meu Deus do céu, né? Vê como que nós temos dificuldade de compreensão. Amar teu próximo e depois como a si mesmo. Não é assim que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro. E o teu próximo como a ti mesmo. E daí a gente vê, fala, que amor em movimento, né? Um buzinando pro outro, xingando isso, aquilo. Fala, é uma maravilha, né? Então dá para perceber que quando nós falamos de amor, está aí a dificuldade para nós aplicarmos essa maior essência divina. Uma coisa já temos que ter em nossa mente uma clareza: espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos, todos nós. Está lá no livro dos Espíritos, pergunta 100, não sou eu que estou dizendo, só estou replicando. Quem somos? Então veja, naquela pirâmide, para um dia chegarmos espíritos puros, a caminhada que teremos que percorrer. Como que nós vamos? Esses dias eu estava fazendo uma reflexão. Hoje, segundo os Espíritos dizem, que hoje é a nossa melhor versão. Quando eu ouvi isso, eu falei, meu Senhor, essa é a melhor versão do Juca? Falei, tá feia a coisa. Mas vamos lá, é o que tem. Se os Espíritos me disseram isso, não sou eu que estou falando, que essa seria hoje é a minha melhor versão. Então daí nós começamos, vamos lá, livro dos Espíritos, criados, sim, todos nós, espíritos criados, simples e ignorantes. E hoje veja a trajetória nossa. Não dá. Ontem nós estávamos no grupo de estudo e tinha lá na pergunta que nós estávamos debatendo exatamente isso, que nós ainda nem do nosso passado se abrisse para nós não teríamos entendimento dele, e que nós fomos os atores principais desse roteiro e nós não compreenderíamos, nós não teríamos entendimento para isso. Por isso que os Espíritos falam que ao retornar vai ser tudo aberto. Não será tudo aberto, porque tem coisa que nós não temos condições ainda. Falar, eu fiz isso, meu Deus do céu, eu era assim, Então vejamos, mais uma coisa, a doutrina vem e já nos deixa claro para nós. Ó, lá em cima, ponta da pirâmide. Vamos lá em Jesus. Um dia todos vós serão deuses, poderão fazer o que eu faço e mais. Opa, um dia todos vós serão deuses. Então eu também estou incluído nesse pedacinho aqui, vamos dizer assim. Todos nós seremos um dia, nós chegaremos a espíritos puros. Olha que fantástico. Então já dá para nós termos uma noção. Daqui, espíritos de terceira ordem da 7ª classe. Temos que ainda uma caminhada longa. Talvez
Isso é uma colocação minha. Pelo nosso caminhar hoje, pelo nível de entendimento, de esclarecimento que temos, talvez esse período seja menor do que do ponto de partida. Porque lá nós viemos cambaleando, aprendemos. Hoje chegamos aqui e tivemos um privilégio, por decisão nossa, de vir ao encontro do Consolador prometido, que Jesus disse que pediria ao Pai que enviasse para nós, que é exatamente a doutrina espírita. Já deu para parar e pensar na nossa caminhada o privilégio, como nós temos que aplicar, como a nossa irmã disse aqui na abertura, a gratidão a Deus por nos ter dado essa oportunidade, já termos aberto mais o nosso entendimento da vida espiritual, nós já estarmos dentro de uma casa espírita. Alguém daqui tem dúvida que é um espírito? Se tiver, tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Não, né? Legal. Então, alguém tem dúvida que somos espíritos? Não. Alguém tem dúvida que passamos por processos reencarnatórios? Não. Alguém tem dúvida que a nossa verdadeira morada é o plano espiritual? Não é terreno? Ou até em outros planetas habitáveis? Como Jesus disse que tem muitas moradas na casa do Pai? Também não. Então, nós já temos essa pré-concepção da nossa vida verdadeira, que é a nossa vida espiritual. E aí que cabe a nós buscarmos na maior essência, que é o amor. Mas como nós trabalhamos amor? O amor dá para trabalhar todas as outras coisas e somente o amor avançar? Não, é uma somatória. Quando aplicamos a caridade, benevolência, indulgência, perdão, humildade, simplicidade e por aí afora, dezenas de virtudes nobres. E aí que nós estamos criando a base para a compreensão do que é amor. Quando estivermos exercitando todos esses sentimentos nobres, essas virtudes, nós estaremos compreendendo o que é amor. Porque amor para nós ainda, ele é muito indefinido. Nós ainda temos muitos amores em certas coisas, principalmente nas palpáveis. Eu não preciso nem citar quais são as coisas palpáveis que nós chamamos, que nós gostamos tanto. Podemos gostar? Podemos. Temos consciência que vamos deixar? Esse é o fator principal. Posso amar a minha conta do banco, não é o meu caso. Mas vai ficar. Ela vai ficar com negativo lá, não sei para quê, mas vai. Certo? Então é assim, ó. Mas eu posso amá-la? Eu posso amá-la. Mas eu tenho consciência que vou deixá-la? Minha casa, meu carro, os meus bens e outras coisas mais. Isso daí faz parte. Então veja que ainda nós estamos num amor tão grosseiro. Quando conhecemos a nossa princesa, vamos dizer assim. Ai, que maravilha, né? Que amor. Depois ela conhece aquela tampa da panela tão esperada, não é? Encontrei a tampa da minha panela, que coisa linda, né? Não é assim? Daqui a pouco criamos aqueles castelos, vamos casar, nós vamos viver amor constantemente, diariamente, é? Ai, a hora que cai os dois dentro das quatro paredes, né? Daí começa, né? Ah, mas eu não observei isso em você. Ah, mas também não observei isso daí em você também. E aí, nós continuamos. E nós chamamos que tudo isso daí foi origem de amor. Então nós tínhamos a essência do amor. Vê como que é ainda para nós, pequeno o nosso entendimento de amor. O amor mais assim hoje que podemos dizer são das mães para com os filhos. Esse é o amor assim que é um pouco mais assim refinado hoje no meio de nós. Porque os demais ainda nós não entendemos essa essência que é o amor.
Por isso que nós teremos que percorrer ainda encarnações ainda, para que seja nos colocado oportunidades de aprendizados na nossa caminhada, porque senão não vai conseguirmos lapidar essa essência em uma encarnação. Jamais. Nós falamos tanto de Jesus. Pergunta 625, modelo e guia. No papel, nós falamos, não, o modelo e guia para mim é Jesus. Está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Maravilha. Mas a hora que chega para nós colocarmos a essência em prática, pode esquecer. Jesus já não é mais a nossa referência. Por quê? Nós ainda não pegamos toda essa essência que Jesus veio. A palavra amor, nós vimos ela ser colocada em música, em poesias, em várias literaturas, em vários textos. Mas nenhuma chegou, avançou, que nem o ensinamento de Jesus. Então dá para vermos como que é interessante quando nós falamos a questão amor. Quer aprendermos a amar? Temos que colocar em prática a essência Jesus. Esse aí que nós vamos conseguir, porque Jesus dominou todas as suas virtudes. Ele nos ensinou e exemplificou, porque Jesus, ele não só nos ensinou, como ele também exemplificou, porque veja as passagens dele. E foi um pouco período, praticamente segundo os relatos, 3 anos aproximadamente, ele deixou tudo o que tinha que deixar para nós. E um detalhe, ele não deixou nada por escrito. Ele falou e exemplificou. Os evangelistas que escreveram. Então citei aqui João, mas através da fala de Jesus. Então vejamos, que interessante que é, quando nós falamos desses sentimentos assim tão importante, tão fino, que muitas vezes nós temos oportunidades de aplicá-lo no nosso dia a dia e nós perdemos oportunidade. Somos fáceis para perdoar? Perdão é uma das essências do amor. Perdoamos fácil? Somos indulgentes fáceis? Somos benevolentes fáceis? Não. Caridade segundo Jesus: benevolência, indulgência e perdão. Então, não entendemos a caridade? Bem, não. Por quê? Nós não conseguimos colocar esses três quesitos alinhados. Pelo menos para nós falarmos, a parte de caridade eu já estou aprendendo. A gratidão, veja como estamos carentes de gratidão no nosso convívio. Hoje parece você fazer algo que auxilie para se estar incomodando, ou bem está incomodando hoje, o que está acontecendo no meio de nós. Hoje, qualquer coisa, estamos debatendo tantas ideias, esse confronto, Gente, nós espíritas estamos perdendo um tempo fantástico em cima desses tipos de coisas. Não cabe a nós. Nós vem na casa espírita, vem falar aqui, Marina fala no curso, Marina fala no atendimento fraterno, Marina fala nos trabalhos mediúnicos, vamos respeitar o livre-arbítrio, e depois chegamos nas horas, nós queremos dominar, falar, não, está errado, isso não está certo. Gente, não cabe a nós. Jesus deixou para nós os ensinamentos. Então vejamos que muitas coisas na nossa vida, como nós temos que tomar cuidado, temos que estar, como disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. João narrou também isso daqui. No seu Evangelho 8:32, lá João narra, conhecereis a verdade, vírgula, e ela vos libertará. Qual é a verdade que quis João narrar para nós? A verdade da nossa vida espiritual. E qual a libertação que teremos? A libertação de consciência,
de conhecermos a nossa verdadeira vida, de conhecermos o verdadeiro compromisso porque estamos aqui encarnados. Olha, muitas vezes perdemos tanto tempo atrás de coisas vazias e nós desperdiçamos. Muitas vezes uma leitura, ouvir uma frase, um comentário, mas hoje está cheio de vídeos curtinhos de 5 minutos. Quer uma coisa gostosa para começar o dia? Entre lá no site lá, o Momento Espírita. Olha que fantástico, gente. Vídeo lá, 5 minutinhos, escrito, vai acompanhando, lendo, ouvindo e refletindo o meu dia a dia. 5 minutinhos. Comece o dia ouvindo desse Momento Espírita tão importante que é para nós. Mas já abrimos ali, vamos no Face, a fulano falou, não, você está errado, porque isso aí... Como que vamos aprender a amar? Fica difícil. Fica difícil porque nós não damos, Emmanuel nos chama a atenção, falando para nós que nós, no mínimo que temos que fazer na nossa vida, para receber o amparo divino, nós temos que ter um alicerce na nossa vida, para que nós consigamos ter base um pouco para esse entendimento. Nós pedimos tanto auxílio, tanto amparo para os amigos espirituais, mas que venha do jeito que a gente quer, porque se não vier como eu quero, eu reclamo. Nós acabamos de fazer um Pai Nosso aqui. Nós não falamos no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Ai, se não acontecer com a nossa vontade. O que a gente fala? Só falamos. Vibramos? Nós entendemos que o amor divino sabe o que é necessário para nós? Não. Porque se não tiver de acordo conosco, nós fazemos o Pai Nosso, mas contrariado. Seja feita a vossa vontade. Ainda nós cumprimentamos. Assim na terra como no céu. Ai, se não vier do meu acordo. Cadê Deus? Deus esqueceu de mim? Cadê a espiritualidade? Bateram perna? Cadê Jesus? Nós começamos a questioná-los. Quer dizer, nós não entendemos. Aonde está livro 3 dentro do livro dos Espíritos? As 10 leis universais. Dentre as 10 leis, a última lei: amor, caridade e a terceira que nos pega: justiça. Essa é onde o Pai não nos castiga, mas Ele nos dá novas oportunidades. É um Pai de amor, bondade e justiça. Qual é a maior justiça de Deus para conosco? Reencarnação. Não fez correto? Volta lá, faz de novo, filho. Te dou uma nova oportunidade. Negociamos lá em cima, acertamos tantas coisas. Mas a hora que batemos aqui ou em outros planetas, não sei aonde vai ser, que Jesus disse que tem tantas moradas na casa do Pai. Pergunta 172 deixa bem claro para nós, né? Que aqui não é o primeiro e não será o último. E um dos mais distantes da perfeição. Pergunta 172 do Livro dos Espíritos. O planeta Terra é o primeiro a reencarnar? Não. Então já reencarnamos em outras moradas. Olha que legal. Já conhecemos outras moradas do Pai. Não lembramos, mas já conhecemos. Aqui será a primeira? Não é? Ok. Será a última? Também não. Então já cai por terra, já pode descartar, passar uma borrachinha aí. Quem pensou que estava já nessa última encarnação. Então já caiu por terra, porque o Espírito falou. E ainda complementaram. E um dos mais distantes da perfeição. Olha, dá para situarmos onde estamos, quem somos? E qual é a maior essência para que nós possamos caminhar quanto mais rápido? O amor. O amor é a maior essência que nos é concedido para que possamos dar uma acelerada no nosso caminhar. Emmanuel diz: as duas asas que nos levarão para a plenitude: intelecto e moral. Moral, amor.
Muitas vezes nós vemos, outro dia estavam conversando, eu e a Marina, que está faltando um pouco mais de evangelho no movimento. Nós estamos tomando muito cuidado, nós estamos migrando muito para a filosofia e pela ciência. É necessário para o nosso aprendizado? Sim, com certeza. Mas não esqueçamos do cerne. As 5 obras: Livro dos Espíritos, Médium, Central, Evangelho, Livro do Céu e Inferno e Gênesis. Evangelho, pilar central. É esse que nós temos que nos alimentar todo santo dia. Quer aprender a amar? Vamos no Evangelho. Veja o homem de bem, o ser espírita, que capítulo fantástico. Vamos estudar as boas aventuranças. Quando nós estamos conversando, ouvindo Jesus falar, vinde a mim. Olha, até arrepia quando nós abrimos o Evangelho nas boas aventuranças. Quando Jesus diz, vinde a mim os aflitos, que eu vos consolarei. Olha que... Imagine nessa hora, feche o olho e pense Jesus. Imagine Jesus falando para conosco. Vinde a mim, vós que estáis aflitos. Ai, que fantástico! E o Evangelho tem tanta coisa nos chamando a atenção. Venha, faça, haja. E muitas vezes nós perdemos tanto tempo com outras coisas tão vazias no nosso dia a dia. Depois nós chegamos à noite cansado, estressado de trabalho, de tudo. E nós não temos condições de sequer 5 minutos de uma conexão, aquele momento de fazermos a nossa reflexão. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por tudo que me concedeu. Teve um momento difícil? Teve, mas obrigado. Eu sei que aí está o vosso amor para comigo, para que eu consiga atravessar. Mas não. Nós reclamamos de tudo, jogamos culpa nos demais, muitas vezes trazemos dentro do nosso lar esse sentimento de desequilíbrio e destilamos ali dentro. Vamos ter a paz? Fica difícil, né? A paz está acompanhada com amor. A caridade, a gratidão são as irmãs mais próximas do amor. Nós agradecemos. Novamente, voltando no livro 3, dentro do Livro dos Espíritos, a segunda lei universal. Qual é? Ou natural, como chamo? Lei do trabalho. Como que nós vemos o trabalho na nossa vida? Com amor? Esses dias frios, como que estava na segunda-feira? Ô Senhor, muito obrigado por me despertar com essa manhã tão gostosa, tão gelada. Eu estou indo para o meu trabalho, que maravilha. Nós saímos todos motivados, não é assim que nós vamos? Na segunda-feira é assim, né? É. Eu sei como é. Não é assim? Que depois nós vamos lá, falta o quê? Estudar a lei do trabalho. Que ali Deus nos concedeu com o amor dele para nos desenvolver o trabalho. Sem o trabalho, como nós desenvolveríamos? Veja, a lei do trabalho, a primeira de adoração, tem da igualdade, da desigualdade, da destruição, tem todas essas leis, lei do progresso. Então vejamos que estão todas as leis que regem, não o planeta Terra. Essas leis regem o universo. Olha que fantástico. Deus criou as suas leis que regem o universo. Por isso que elas são chamadas de leis naturais ou universais. Olha que fantástico. Deus criou tudo isso daí para nós. E como que nós vemos? Vem de nós sermos gratos por estarmos saudáveis e indo em busca do ganho do nosso sustento, da alimentação, da nossa vestimenta, da nossa qualidade de vida dentro do nosso lar, junto aos nossos familiares, nós chegamos e saímos reclamando. Ai, eu não aguento mais essa vida. Ai, como já estou cansado disso. Daí lembremos de Jesus, quando falaram,
que ele era um homem bom, o que ele disse? Bom é meu Pai que está no céu. E que ele trabalhava, o que ele disse? Eu e meu Pai até hoje trabalhamos. E outra coisa que já venha já de certeza para com todos nós. Desencarnou, esqueça que vai ficar ouvindo harpa com o anjo. Esqueça. Não vai ficar sentado na nuvem. Eu sei que não vai, senão não ia descer com a nuvem para baixo. Não tinha como, ia pesar muita nuvem lá. Então o que ia acontecer? Isso daí já cai por terra. Nós temos que trabalhar, lei do trabalho. Ah, mas é na terra a lei do trabalho, onde eu tenho que sobreviver? Não, é lei universal. Plano espiritual. Isso daí eu faço em mim, que uma das primeiras coisas, quando eu despertar, que eu pulei de lado de lá, eu vou pegar, eu já vou falar, ó, se eu tiver algum merecimento, me conduz a algum lugar, eu quero trabalhar. Porque eu sei que eu vou ter que trabalhar, vou fazer o quê? Ficar correndo trabalho lá? Não dá. Essa semana teve um negócio interessante. Eu fui terça-feira fazer palestra lá no Bom Caminho, em Artemis. Ao retornar, e está um trânsito muito agitado ali, aquela região ali de Santa Terezinha, até um pedaço ali para frente. Cheguei em casa, estava a minha mulher com a minha filha lá conversando, conversei um pouco e veio nitidamente na minha cabeça. Veio assim para mim. Você está encarnado? Falei, pá. E eu fiquei meio quieto, eu só ouvindo as duas conversando. Falei, será? Mas não sei se... Ou falar, Juca, acho que algum acompanhou você que estava lá, perguntou também se você estava encarnado. Falei, pode ser. Mas veio assim, eu sentado ali, ouvindo as duas conversando, e eu olhei no relógio, já era 10 para as 10. Falei, será? Falei, vou perguntar alguma coisa. Se as duas não respondeu, falei, responda aí, pelo amor de Deus. Eu nem comentei nada lá com as duas lá. Daí eu falei alguma coisa, responderam. Falei, não, legal, ainda estou por aqui. Peguei um pouquinho, falei, não, tá aqui, legal. Mas vê como são as coisas, porque a qualquer momento estaremos retornando, nós não sabemos quando. E como que nós estamos preparando essa vida espiritual nossa? O que nós estamos fazendo aqui? Estamos nos preparando para o retorno? É fato, todos nós retornaremos uma hora. Então veja que quando nós falamos dessas oportunidades, muitas vezes no nosso caminhar, nós perdemos no dia muito tempo, e nós não podemos perder tempo. A reencarnação é tão curta, como diz Emmanuel também, a reencarnação é equivalente a um relâmpago. O plano espiritual enxerga uma reencarnação nossa como se fosse um relâmpago para eles. Quer dizer, olha como é rápido. E muitas vezes nós chegamos aqui e temos preguiça de... mas amai-vos, instruí-vos. Espírita, ame. Espírita, instrua, estude. Mas como é duro ir na casa estudar, não? Eu chego tão cansado em casa, eu que trabalhei tanto o dia inteiro, eu queria tanto estudar, mas não tenho tempo, né? Porque nós somos bons, né? Para nós soltar um lerinho na turma lá em cima, né? Nós somos perfeitos. E nós estamos perdendo tempo. Muitas vezes, de vir na casa, vamos nos instruir. Vamos buscar conhecer um pouco mais a nossa vida divina, já que foi apresentado para nós a vida divina. Tem o capítulo 12 do livro Pão Nosso Não, Boa Nova, do Chico com o espírito Humberto de Campos, o irmão X, que é o capítulo 12, que fala de amor e renúncia. É um bate-papo de Jesus com Pedro, narra Humberto de Campos. Naquela passagem da bodas de festim de Canaã, que Jesus multiplica o vinho, e Pedro questiona, e Jesus dá a resposta com outra pergunta para Pedro. Assim era Jesus. Jesus, ele dava as respostas, mas sempre em sentido de pergunta, quer dizer... E Jesus, quando ele multiplicou, Pedro falou, mestre, mas você vai multiplicar vinho aí para a turma, não vai incentivar a turma a tomar um goró aí? Daí Jesus fala, é assim que você trata seus irmãos, Pedro? O amor perante seus irmãos? Olha que resposta de Jesus, fazendo uma pergunta. Então veja,
Como que é fantástico? E fica essa dica. Esse livro Boa Nova, segundo os Espíritos e os estudiosos, é o 5º Evangelho de Jesus. Olha que fantástico esse livro. Muitas vezes temos em nosso lar e não prestamos atenção nele. Veja como é gostoso sentar, ler aquele livro, refletir em cima daqueles ensinamentos que estão ali da Boa Nova. Chico, uma pessoa que exemplificou o amor. Chico foi uma das pessoas aqui encarnado junto a nós, dentro do movimento, que exemplificou. Temos outros grandes trabalhadores, Divaldo Bezerra, a Meimei, tudo espíritos que passaram por aqui, espíritos grandiosos que deixaram, Barçanufo, foi assim que deixou um legado muito grande aqui no meio de nós. Mas estão trabalhando ainda para aprender a amar. Então vejamos, porque eles mostraram para nós que eles não perderam tempo nas oportunidades que tiveram. E Chico dizia que um dos sentimentos que ele sentia ao retornar no plano espiritual era o arrependimento do que ele deixou de fazer. Eu falei, nossa, sou Chico, deixou coisa para fazer? Meu Senhor, não? Já pensou como que é? E ele tinha medo disso, de chegar lá e falar assim, você teve essa oportunidade, Chico, e você não fez. Olha, uma pessoa que dedicou a vida dele ao próximo. Trabalhador fidelizado de Jesus, que Chico vivenciou o Evangelho. É por isso que fala que o retorno de Chico, com tudo que ele foi amparado, auxiliado em seu retorno, tudo, porque foi aquele espírito nobre que ele veio, ele soube aproveitar a reencarnação, deixou um grande legado aí para nós. Ah, mas então seremos um Chico? Não. Não seremos um Chico. A nossa encarnação é para outro fim. É isso que nós temos que estudar nós. Muitas vezes, eu até falei no programa da rádio quarta-feira passada, muitas vezes ouvimos dizer, principalmente palestrante espírita, ah, porque é assim, porque na outra encarnação foi assado. Perfeito. Ah, porque isso daqui é por causa da encarnação passada que era isso. Ah, perfeito. Amigo, vem aqui, vamos sentar um pouco aqui. Fale da sua encarnação para mim. Qual é a programação sua? Não, eu não sei. Muito bem. Você não sabe a sua, mas você sabe a dos outros. Como? Não tem lógica. Então, é melhor não falarmos. Tenhamos a certeza que o Pai sabe o que é melhor para cada um de nós. Nós, cada um de nós, já viemos aqui programado para passarmos. Temos o livre-arbítrio, alguma vez mudamos um pouco de rota, veio uns ajustes aqui, veio um ajuste ali, que é para nos colocar na rota. Tanto é que boa parte, quando chega na doutrina, não vem pelo amor. Muitas vezes chegamos pela dor. Porque nós não tivemos muita coisa correta, então falou, precisa um pouquinho de ajuste. Então, vai para a doutrina espírita. Aí vai chegar aqui e vai entender um pouquinho a vida espiritual. Mas veja que mesmo assim, é a lei de amor de Deus para conosco. Deus nos ama, nos dando a oportunidade. Tem alguma coisa que não foi legal? Não. Vai lá, a própria espiritualidade vai nos conduzindo para que possamos chegar no determinado local nosso. Isso é fato. É só analisar a nossa caminhada. Quando paramos e pensamos, refletimos friamente quem somos, nós percebemos porque falar hoje eu entendo porque eu cheguei na doutrina espírita. Porque faltava esse entendimento, faltava isso daqui, eu tinha que me ajustar mais aqui. Veja quantas coisas, depois de um certo tempo, quando nós já estamos dentro da doutrina, quantas coisas que nós vamos fazer, falar, epa, não, isso daqui não é legal. Eu sei que eu não vou fazer porque depois vai chegar o boleto. Eu já tenho um monte de boleto lá que já está impresso lá, só esperando mandar. Eu brinco com o pessoal do risada, falou, a nossa pilha de boleto está assim lá, ó. Então, quer dizer, quando a gente perceber a espiritualidade e ver que a gente está um pouco em condições, manda um boletinho para ele fazer uma quitação. Daí chegam os boletos para nós.
Então eu não quero mais ganhar mais boleto que tem lá. Eu preciso me preocupar, se der para vir quitando alguns, ótimo, mas não gerar outros. Esse que eu não posso evitar. E como que nós vamos evitar esses futuros boletos? Buscando Jesus. Falei também na palestra que eu fiz segunda-feira. Falei nos momentos difíceis da nossa caminhada. Muitas vezes nós tomamos decisões, por isso que sempre fala que nós temos que refletir um pouco antes, quando chega a determinados momentos. Façamos essa reflexão. Está difícil? Tá. O que Jesus faria nesse momento, se fosse Ele que está aqui? Se eu fosse um Jesus, qual a decisão que eu teria? Lógico que não temos ainda a sabedoria de Jesus, mas os ensinamentos deles nós saberíamos como conduzir. Mas o que fazemos, muitas vezes, vem assim, perdoe, releve. Não vou perdoar não. Nem pensar. Daí nós lembramos até dos nossos avós. Eu dou um boi para não entrar na confusão. Mas se eu entrar, eu dou a boiada para não sair. E cacifa isso ainda, achando que isso é uma virtude. Nada mais é o quê? Criando boleto para futuras reencarnações. Não adianta. É isso que nós temos que ver. Quando fala todos esses ensinamentos, quando chega da doutrina para nós achamos lindo. Quando nós vemos a filosofia da doutrina, ela é fantástica, a filosofia da doutrina. Quando nós vemos a parte científica, maravilhosa, quantas coisas nos mostra, nos descortina a nossa visão. Mas a parte religiosa, da essência, nós e Jesus. Nós com os nossos amigos espirituais, como nós estamos nos comportando? Nossos mentores. Muitas vezes, quantas vezes nem damos atenção para esse irmão que nos acompanha desde a nossa chegada aqui, que conhecemos lá, programamos junto lá, você vai comigo, vou, me auxilie, me ajude, hein? Eu coloquei a pergunta na rádio quarta-feira, chegou gente, não sei se deu para cumprir, para vocês com o Álvaro responder lá. A pergunta falou que era mais difícil, reencarnar ou desencarnar? Você está... Qual é mais doloroso, né? Que eu perguntei, reencarnar ou desencarnar para nós espíritos? Agora encarnado nós sabemos para onde iremos. Vamos retornar, vamos para o plano espiritual. Aonde, com quem? Aí não dá para afirmar. Mas, quando estamos no plano espiritual, vai retornar na carne. E daí? Já parou para pensar essa situação? Daí você olha toda a programação aqui, está aqui. Fala, isso é. Essa daqui vai ser minha deusa, maravilha. Esse vai ser o filho, Senhor amado. Essa vai ser a sogra. Aí fala, meu Senhor, está na programação, vamos embora. Vamos. Daí a gente, todo mundo nós aqui novamente. Daí vem com o véu do esquecimento. E daí o que acontece? Vamos caminhar, vamos exercitar o amor. Porque é isso que cabe a nós. É essa a essência que Jesus veio. Se nós pegarmos todos os ensinamentos de Jesus, todos eles, qual que é a maior essência de todos os ensinamentos de Jesus? É o amor. Tudo que Jesus nos ensinou, ele tem a porção de amor dentro dos seus ensinamentos. Porque ele sabe já do que nós temos que exercitar. Então, junto com a programação reencarnatória, não tem como nós negarmos. Kardec no Evangelho disse, fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes faz um palavreado com essa frase e diz, fora do Cristo não há solução. Olha que legal. Veja também Bezerra, outro espírito fantástico que passou aqui no meio de nós e também deixou um legado impecável de amor, de dedicação, de carinho, de doação ao próximo. Fala a verdade, não é lindo ver um histórico desse?
Nós, quando retornarmos, quem de nós não quer deixar, nem que seja um pequeno legado? Eu quero deixar pelo menos uma coisinha aí. Eu tenho que deixar alguma coisinha aqui para que sirva para alguém. Por quê? Esse é nosso processo. Nós temos que refletir na nossa caminhada. Como eu estou indo? Como que está a minha vida? Aquilo que a gente sempre fala, num atendimento fraterno. Quando chega a pessoa, vamos sentar, bater um papo. Começa ali, pois não, meu irmão, pode falar, vamos conversar. A pessoa fala 2, 3 palavras, nós falamos, responde uma coisa para mim. Como que está a sua vida em relação com Deus? Começa o choro. Por quê? Totalmente desconectado. Não tem conexão para com Deus. Então aí, como que nós vamos levar uma vida saudável sem a nossa conexão com Deus? As outras coisas fazem parte, mas essa conexão não posso perder nunca de vista. Espiritualidade, Deus, espiritualidade, Jesus, Deus. É por isso que existem as religiões. As religiões existem, e veja como é fantástico, que quando Jesus veio, ele não denominou nenhuma, ele deixou toda, o livre-arbítrio, cada um, veja, tem várias hoje. Mas aquela é assim, aquela é assado. Não tem problema. Deixe que cada um conduza a sua. É por isso que nós temos o livre-arbítrio. É por isso que nós temos que respeitá-las. Mas essa para mim já não consegue atender minhas necessidades. Vamos para outra. Mas aquela é assim. Vamos para outra. Então não tem fidelidade. Aí que nós vamos nos reencontrar. E com todo respeito às demais, a que mais esclarece é a doutrina espírita. A doutrina nos deixa bem claro para nós, como está, acho que no Livro dos Espíritos, que Kardec acho que questiona, né, referente às religiões. O Espiritismo será a religião do futuro? Não. O futuro das religiões será o Espiritismo. Mas qual é o Espiritismo? A vida espiritual. Nós sabemos que somos espíritos. Muitas vezes nós brincamos assim, porque quando eu morrer, o meu espírito, não é meu não, é eu espírito. Se fosse meu, seria cômodo. Então por que eu vou querer me preocupar? Quem vai é ele falar, colega, sinto muito, você acerta é lá, eu estou livre. Não é assim? Mas não, nós sabemos que o que é isso aqui? Livro dos Espíritos. O que é o corpo humano sem o espírito? Uma simples massa de carne. Está lá. Só isso. Então, é eu, espírito, que retornarei. Somos nós, espíritos, que retornaremos. Não é meu, porque é fácil falar que fosse meu, né? Como se fosse ele que me acompanhou. Eu estou aqui, mas ele que veio, ele que se vire. Eu vou levar essa vida. Aí se ele quer se acertar, na noite, durante o sono, ele que vai lá e se acerte por lá. Mas durante o dia ele vai ter que me acompanhar. É assim? Não é assim. Então vejamos que tudo isso, e chegando já no final, das maiores definições de amor, Paulo, nas cartas aos Coríntios, deixou para nós. Eu não vou narrar aqui, vocês já sabem, aquela referente ao amor, que ele fala, o Renato Russo fez a música, tudo, e falando, depois no fim da carta aos Coríntios ele fala, sem o amor nada resolve. Essas mensagens são todas iguais, entregue aqui, são todas iguais. Depois quem pegou, presta atenção no último parágrafo aqui, quando Emmanuel chama atenção referente ao amor. Leiam para vocês, vejam que interessante, referente a suicídio e delinquência. Olha que interessante como ele fala, na conclusão final, Emmanuel é muito fidelizado a Jesus. Muito fidelizado. Segundo os relatos, Emmanuel estuda os evangelhos de Jesus até hoje. E muitas vezes eu tenho preguiça de
pegar esse evangelho nosso que é bem reduzido, e Emmanuel estuda Jesus até hoje. Imagine estudar. E é a maior prova disso que 2025 anos se passaram, mais de 2 milênios. Entendemos Jesus ainda? Não, né? Nós ainda não compreendemos Jesus. E ainda que ele deixou assim, o simples do simples do simples para nós. Fez até desenhinho para nós. E nós estamos duros de entender Jesus. Por quê? Determinada situação, deixa-se Jesus e prevalece eu. Então, nós perdemos tempo no nosso caminhar. Essa é a reflexão da noite. Agora, eu vou pedir... Vai colocar uma música agora. Essa música, Marina, é do Alan Vilches. A Lu, que faz palestra aqui, a Luciana, trouxe de presente para mim, que eu gosto de música de tenor. E ela pegou lá e ela trouxe. Uma das futuras encarnações minhas, já estou negociando. Eu vou vir de tenor. Até falei para a Glória, vou eu cantar. Daí a Glória falou, Juca, não, porque o pessoal vai sair correndo da casa, vai dar rolo lá. Falei, então vou colocar a música aí. Essa música o título dela é fantástico. Ele estará aqui em março, né? A Glória falou, estarei presente, com certeza absoluta. Só se, como falaram para mim, você está encarnado? Não sei, eu acho que eu estou, porque vocês estão me ouvindo, vocês estão dando retorno, eu acho que eu estou ainda, certo? Então, eu queria que todos pegassem nesse momento. Ele é tenor. Aqui não deu que eu tenha acertado com a Glória, que eu queria projetar a letra para nós acompanharmos. Mas já que a letra não vai estar presente, eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos e busque, com a alma, ouvir a letra e nos encaixarmos dentro dessa letra aí, dessa música que é fantástica. Sentimento dos sentimentos, beleza das belezas, alegria das alegrias, candura das canduras, força das forças, o amor divino caindo sobre nós. Sentimento dos sentimentos, beleza das belezas, alegria das alegrias, candura das canduras, força das forças, o amor divino
Que assim seja.